Estamos de volta, amigos do Estratégia Concursos. Vamos agora, nesse vídeo, falar sobre segurança pública, assunto que também se encontra aí no título que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Vamos lá. Segurança pública. Onde está previsto isso aí na Constituição? Está lá no artigo 144 da Constituição Federal. E lá nesse artigo 144 da Constituição Federal está previsto o seguinte, que a segurança pública é dever do Estado. Segurança pública é dever do Estado. É um serviço público, por que não dizer assim? É um serviço público que deve ser prestado pelo Estado. A segurança pública, ao mesmo tempo, é um direito e uma responsabilidade de todos. A responsabilidade pela segurança pública não é só do Estado. A responsabilidade é de todos, ok? Direito e responsabilidade de todos. Guarde isso, porque cai em prova. Segurança pública é dever do Estado, é direito e responsabilidade de todas as pessoas, ok? Aqui, pessoal, vamos falar de um conceito trazido pela doutrina, o conceito de polícia de segurança. A polícia de segurança, ela se divide em duas grandes áreas, duas grandes espécies de polícia de segurança. Nós temos, de um lado, nós temos a polícia administrativa. A polícia administrativa, que ela também é chamada de polícia preventiva ou ostensiva. Ela é exercida pelas polícias militares. Preventiva ou ostensiva. Ela atua antes do crime ter acontecido. Ok? Polícia administrativa é uma polícia de natureza preventiva, ostensiva. Atua antes do crime ter sido praticado. Antes do crime. E existe aquela polícia de investigação, a polícia de investigação que é uma polícia repressiva. É a polícia judiciária. Polícia judiciária que atua quando o crime já aconteceu. Então ela atua de maneira repressiva. Após o crime. Quem atua como polícia judiciária é a polícia civil, são as polícias civis, e também a polícia federal que atua como polícia judiciária da União, exerce com exclusividade a função de polícia judiciária da União, ok? Não se esqueça disso então, meus amigos, olha aqui pra mim. Polícia administrativa, ela tem caráter preventivo, é aquela polícia ostensiva. A polícia militar desempenha essa função antes do crime ter acontecido, né? Agora, a polícia judiciária não. A polícia judiciária é aquela que tem natureza investigativa, repressiva. Polícia judiciária, como exemplo, a gente cita as polícias civis e a polícia federal, que exerce com exclusividade a função de polícia judiciária da União. Esses pontos, vocês viram, eu repeti, é porque eles são importantes, que você saiba. Se tem essa distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária, ok? Continuando, pessoal, quais seriam aqui os órgãos de segurança pública do Estado? Quais são os órgãos que compõem o sistema de segurança pública? A resposta está lá no artigo 144 também. Então, órgãos de segurança pública. Quem são esses órgãos de segurança pública? Primeiro, eu quero dizer que esse rol, ele está lá no artigo 144 e ele é um rol exaustivo. Tá lá no artigo 144, nos seus diversos incisos, e é um rol exaustivo, ou seja, não cabe a criação por meio de Constituição Estadual,
ou até lei orgânica, o que seja, não cabe a criação de um novo órgão de segurança pública, a não ser por emenda constitucional. Ok? Então esse rol é exaustivo, ele não pode ser ampliado. E quais são os órgãos de segurança pública? Quais órgãos fazem parte desse rol exaustivo? Os órgãos que fazem parte são, primeiro, a Polícia Federal. Quem mais? A Polícia Rodoviária Federal, PRF. Nós temos a Polícia Ferroviária Federal. As polícias civis, vou colocar escrito aqui para ficar melhor. Polícias civis. Polícias militares. E os corpos de bombeiro militares. Muita gente tem dúvida aqui sobre corpo de bombeiro militar. Corpo de bombeiro militar também é um órgão de segurança pública. Ok? Guarda isso. Então, polícia militar, corpo de bombeiro militar, polícia civis. Esses daqui são órgãos de segurança pública dos estados. Ok? Segurança pública nos estados é garantida pelas polícias civis, polícia militar e corpo de bombeiros militar. Detalhe, pessoal. Aí aqui, ó, vem a pegadinha. E aí eu vou fazer um asterisco aqui para você não esquecer, ó. Guardas municipais. Existem, tem previsão na Constituição, tá? E Força de Segurança Nacional. Já ouviram falar da Força de Segurança Nacional? Força de Segurança Nacional que atua, por exemplo, quando as polícias civis, polícia militar fazem greve, a Força de Segurança Nacional atua, né? Para evitar problema no caso de escassez da atuação das forças de segurança. Então aí atua a Força de Segurança Nacional, que na verdade surge a partir de um convênio, tá? E surge a partir do princípio da solidariedade federativa. Aí o que eu quero dizer aqui é o seguinte: guardas municipais e Força de Segurança Nacional, estou colocando um asterisco, para dizer o seguinte, que eles não são órgãos de segurança pública. E as bancas adoram dizer que eles são órgãos de segurança pública. Mas eles não são. Guardas municipais e Força de Segurança Nacional não compõem esse rol exaustivo do artigo 144. Então eles não são responsáveis pela segurança pública. Tá bom? Gente, vamos agora ver aqui o que a Constituição fala sobre as competências desses órgãos de segurança. Polícia Federal, PRF, Polícia Ferroviária. Vamos lá, vem aqui comigo. Parágrafo 1º do artigo 144. Fala pra gente das competências da Polícia Federal, né? Então, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a... E aí vem as funções dela. Então, olha só, vamos lá. Primeiro ponto. A Polícia Federal tem competência para apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Aí aqui, ó, eu quero destacar o seguinte, em primeiro lugar aqui, a Polícia Federal, ela vai apurar infrações cometidas em detrimento de bens, serviços e interesses da União, não é dos estados, não é DF, não dos municípios, né? Ou de suas entidades autarquias e empresas públicas. Se for uma infração em detrimento de bens de sociedade e economia mista, aí a competência já não é da Polícia Federal. Ok? Polícia Federal vai apurar infrações em detrimento de bens da União e de autarquias e empresas públicas. Ponto final. Se for em detrimento de sociedade e economia mista, aí já a competência já passa para a Polícia Civil. Se for em detrimento de bens dos estados, dos municípios, passa para a Polícia Civil também.
apurar infrações, tá? Porque aqui é a função de polícia judiciária, tá? Essa apuração de infrações penais, enfim, né? É função de polícia judiciária. Que mais? A Polícia Federal, ela também vai reprimir infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme. Então, olha, repressão interestadual, ou seja, influencie repercussão interestadual ou repercussão internacional, né? Serão apuradas pela Polícia Federal. O que mais que é a competência da Polícia Federal? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Isso aqui é competência da Polícia Federal. Agora, fiquem atentos com o seguinte. Essa repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes, né? A repressão também ao contrabando e o descaminho, né? Que são crimes aduaneiros, né? Essa competência da Polícia Federal para reprimir esses crimes aqui, ela se dá sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos. Então, se aparecer na prova, dizendo que a competência para prevenir e reprimir esses crimes aqui, né? Tráfico ilícito de entorpecentes, contrabando, descaminhos, aparecer que competência exclusiva da Polícia Federal, aí a questão está errada. Porque essa é uma competência da Polícia Federal sem prejuízo da ação dos outros órgãos, sem prejuízo da ação fazendária, ou seja, da ação da Receita Federal. Tranquilo? Vamos em frente. O que mais? Funções da Polícia Federal. Ela é polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. A Polícia Federal, ela tem uma importante função aqui, que é a função de fazer o controle da entrada de pessoas no território brasileiro. Ela faz o controle de passaportes. Por isso que ela é polícia de fronteira, aeroportuária, polícia marítima, tá bom? E que mais? Essa aqui é uma das que mais cai em prova. Competência da Polícia Federal, exercer com exclusividade a função de polícia judiciária da União. Aqui, então, depois que o crime aconteceu, investigando crimes federais, certo? Agora vamos lá, ainda continuando nas competências. Agora a gente vai falar da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Ferroviária Federal, cuja competência é muito parecida. Olha, a Polícia Rodoviária Federal vai ter competência para fazer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E a Polícia Ferroviária, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. E aí muita gente pergunta, e as rodovias estaduais? De quem que é a competência para fazer o patrulhamento ostensivo? Se eu estou falando em patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais, aí a competência da Polícia Militar de cada estado. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Civil são órgãos de segurança pública dos estados. E aqui, vamos lá. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º fala da competência da Polícia Civil. Então, Polícia Civil, as polícias civis, que são dirigidas por delegados de polícia de carreira, né, delegado de polícia civil, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Exceto as infrações penais, o quê? Militares. Então, olha só, gente, atenção. Polícia Civil, ela exerce a função de polícia judiciária, ressalvada a competência da União, porque a Polícia Federal é a polícia judiciária da União, ok? Polícia Federal, polícia judiciária da União. A Polícia Civil exerce função de polícia judiciária também, mas nos estados, né? Então, a competência da Polícia Civil é para função de polícia judiciária, ressalvada a competência da União, por isso que está dito aí, tá? E aí nós temos uma coisa interessante aqui. Ela apura infrações penais, exceto as militares. O que quer dizer isso? Quer dizer que os crimes militares,
né? Crimes militares não são de apuração da Polícia Civil, tá? Não são apurados pela Polícia Civil. Crimes militares, não. Cuidado. Crime militar não é crime, é diferente de crime praticado por militar. Ok? Um crime militar é um crime contra a administração militar, é um crime de militar contra militar dentro de uma organização militar. É diferente. Então, uma coisa é crime militar e outra coisa é um crime comum praticado por militar. Joia, gente? Então, vejam. Se um militar ele comete um crime contra a administração militar, nós estamos falando de um crime militar, ok? Existem também os crimes propriamente militares, como, por exemplo, a deserção, a insubordinação, a insubmissão. São crimes propriamente militares. Mas isso não é assunto daqui. Tá. Gente, então é o seguinte. Uma coisa é crime militar e outra coisa é crime comum praticado por militar. A Polícia Civil, ela não apura os crimes militares. Agora, os crimes comuns praticados por militares são apurados pela Polícia Civil. Fique atento quanto a isso, tá? Joia. Parágrafo 5º fala aqui, ó, das polícias militares. E as polícias militares têm qual função? Polícia militar cabe à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Então, polícia militar, polícia ostensiva e preservação da ordem pública. E os corpos de bombeiros militares? Bom, o corpo de bombeiro militar, além das atribuições que estiverem definidas em lei, ele vai ter competência para execução de atividades de defesa civil, acontecendo alguma calamidade, uma enchente, um incêndio. A missão é dos bombeiros, né? Joia, pessoal? Então, esse parágrafo 4º, só assinalando aqui, ó, esse parágrafo 4º e o parágrafo 5º, eles estão tratando da segurança pública nos estados. Segurança pública nos estados. Ok? Segurança pública nos estados. Polícia Civil, Polícia Militar e o CBM, Corpos de Bombeiros Militares. Tranquilo, gente? Joia. Vamos em frente. Aqui o parágrafo 6º, ele traz algo que é interessante também, ó. Ele fala que as polícias militares e corpos de bombeiros militares, eles são chamados forças auxiliares e reserva do Exército. Olha só, polícia militar e corpo de bombeiro militar são forças auxiliares e são reserva do Exército. O que quer dizer que é reserva do Exército? Quer dizer que numa guerra, gente, se for necessário chamar mais gente, for necessário um contingente maior, quem vai prover esse contingente é a Polícia Militar, são os corpos de bombeiros militares. Eles são força auxiliar e reserva do Exército. Existem as Forças Armadas. Então nós temos as Forças Armadas, que são instituições nacionais. E nós temos as forças auxiliares. Quem que é força auxiliar? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Ok? Bom, vamos lá. E o parágrafo 6º está falando o quê, então, sobre a PM e o CBM? Está falando que eles se subordinam, junto com a Polícia Civil. A quem? Aos governadores. Ok? Porque são órgãos de segurança pública dos estados. Então, estão subordinados aos governadores dos estados, DF e territórios. Ok? Joia, o parágrafo 7º diz que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Ok? Isso aqui, literalidade, pode cair da sua prova. Parágrafo 8º, muito cobrado, fala das guardas municipais.
Guardas municipais que eu, como disse, não compõem o rol do artigo 144. Então, as guardas municipais, elas não são órgãos de segurança pública. Então, olha só, elas não são órgãos de segurança pública. Não são, porque o rol do artigo 144 é exaustivo. Tudo bem, elas não são órgãos de segurança pública, mas o que elas fazem? A doutrina diz que elas têm função de polícia administrativa, mas não no sentido de prevenir crimes, não no sentido de prevenir crimes. São polícia administrativa no sentido de cuidar dos bens, cuidar do patrimônio dos municípios. Então, ó, os municípios podem constituir guardas municipais para exercer função de polícia administrativa no que diz respeito aqui, ó, proteção do patrimônio dos municípios, proteção de bens, serviços e instalações. Ok? Joia. E o parágrafo 9º, que vai dizer pra gente o quê, ó? Parágrafo 9º diz assim, ó. A remuneração dos servidores policiais e integrantes dos órgãos relacionados neste artigo, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Como que vai ser a remuneração desses servidores policiais? A remuneração deles vai ser na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Né? E aí, como é se dá a remuneração por isso? O que é esse parágrafo 4º? Diz que a remuneração deles vai ser feita por subsídio, ok? Remuneração feita por subsídio. Pessoal, aqui eu vou voltar eu quero destacar o seguinte. E o que a gente pode falar sobre a Polícia Civil do DF, Polícia Militar do DF e o Corpo de Bombeiros Militar do DF? Tem uma especificidade sobre elas aqui que eu gostaria de destacar. O que vale a pena a gente destacar sobre a Polícia Civil do DF, Polícia Militar do DF e CBM do DF? Gente, seguinte, eles são organizados e mantidas, essas polícias, né? São organizadas e mantidas pela União. Então, a União que organiza e mantém essas polícias, né? A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro também do DF. Organização e manutenção. Cabem à União, ok? Cabe à União. E a Constituição prevê ainda o seguinte, que uma lei federal vai dispor sobre a utilização desses órgãos pelo governador do DF. Tá bom? Tranquilo. Vamos lá. Falando agora da maior novidade, da mais recente novidade em termos de segurança pública, que é esse parágrafo 10, né? A maioria dos livros talvez nem fale disso, né? Quando você estiver vendo esse vídeo, que é a tal da segurança viária. Segurança viária. Isso aqui é novidade trazida pela Emenda Constitucional número 82 de 2014. O que essa emenda constitucional fala sobre a segurança viária? Olha só, gente, segurança viária. O grande objetivo dessa emenda constitucional, número 82 de 2014, o grande objetivo dela foi o seguinte, diminuir as mortes no trânsito, né? Trazer maior segurança para as pessoas no trânsito. Então, ela trata justamente da segurança viária. Qual o objetivo da segurança viária? Preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Esse é o grande objetivo da segurança viária. Preservação da ordem pública e da incolumidade, né, das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. E o que compreende a segurança viária? Segurança viária compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em
lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Então, olha só, aqui fica claro pra gente que a administração pública não está preocupada apenas com a punição a quem infringe o trânsito, as leis de trânsito. Não, a administração não está, o governo, o Estado não está preocupado apenas em sancionar os infratores, imputar sanções aos infratores. Não, está preocupado com a educação de trânsito, engenharia de trânsito, né, tornar o trânsito mais fluido. E também a fiscalização, né? Então, a fiscalização, engenharia e educação. Quando a gente fala em fiscalização, aí atua repressivamente. Mas a educação, a engenharia de trânsito, elas têm um objetivo um pouco além, né? Um pouco aí no campo da prevenção. Tudo para garantir ao cidadão direito à mobilidade urbana eficiente. E aí, outra novidade da Emenda Constitucional número 82 de 2014 foi a previsão constitucional da carreira dos agentes de trânsito. Então aqui, ó, compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito. Então, olha só, os agentes de trânsito, eles têm competência para quê? Para promover a segurança viária. Promover a segurança viária. Então vejam que essa emenda constitucional, ela constitucionalizou, deu previsão constitucional para esses agentes, né? Esses agentes de trânsito. Eles ganham, então, maior relevância, né, no contexto político brasileiro. Esses agentes destinados a promover a segurança viária. Joia, pessoal? Então é isso sobre o tema segurança pública. Um grande abraço a todos e até mais.